Ricardo Henriques é economista e superintendente executivo do Instituto Unibanco. Há anos trabalha com temas como educação, desigualdade, pobreza e distribuição de renda. Eu estou com ele agora para trocar uma ideia dentro do Festival Paulo Freire. Tudo bem, Edgar? Muito bom estar contigo aqui. Eu que agradeço demais, estou muito feliz com esse momento e já vou começar com uma pedrada aqui. Eu quero que você conte para a gente alguma curiosidade, alguma história que você tenha vivido ou tenha ouvido falar de Paulo Freire que tenha te marcado de alguma forma. Edgar, infelizmente eu não convivi com Paulo Freire, mas quando eu estava no Ministério da Educação, em 2004, fui o primeiro secretário, na verdade, criei a secretaria que se chama Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, a SECAD. E ela, em última instância, é uma inspiração freiriana porque estava totalmente dedicada a trazer para dentro do Ministério da Educação uma agenda explícita de enfrentamento da desigualdade. A gente podia ficar aqui horas conversando sobre isso, mas vou te dar só um momento, que foi um grande seminário, quase 2.000 pessoas que a gente organizou, que chamava-se Diferentes Diferenças. E nesse seminário a gente mobilizou educadores do Brasil inteiro em todas as agendas. Educação indígena, educação quilombola, educação nas prisões, educação com pessoas com deficiência, educação do campo, educação de jovens e adultos, educação regular, evidentemente, educação ambiental, todas as interfaces possíveis e mobilizando os educadores da rede formal e da rede informal, né, da educação popular, todos congregados, concertados ali dentro, e a minha memória é que, no Diferentes Diferenças, a gente tinha uma áurea, uma inspiração, uma alma totalmente freiriana, porque comprometida, né, com aquilo que ele chamava o tempo todo dos oprimidos, mas com a perspectiva de transformação, uma perspectiva de criar uma agenda não só engajadora de educadores e estudantes, mas uma agenda transformadora. Então, esse momento do Diferentes Diferenças, para mim, foi um momento encharcado de Paulo Freire, que esses milhares de educadores, à época eu, secretário de Educação do Ministério, tenho uma belíssima memória, com muito carinho. Que massa. Eu aposto que ele estava lá nesse dia, sabia? Eu costumo dizer que Paulo Freire não foi, Paulo Freire está sendo. Ele é uma entidade que está presente o tempo todo, pelo menos no juízo de quem quer ajudar a transformar a educação desse país. E tentando trazer um pouco de Paulo Freire para o momento que a gente vive hoje, esse momento de transformação digital em que a gente vive essa mudança tão forte e que a gente não sabe direito ainda o que é que vai acontecer nos próximos 10, 20, 30 anos, dentro de tanta mudança, e eu fico me questionando o que é que ele diria se estivesse aqui com a gente hoje, presente, se ele estivesse fisicamente presente com a gente aqui hoje, o que é que ele diria sobre esse momento que a gente está vivendo? Primeiro, ele obviamente estaria sintonizado com o clima contemporâneo, né? E acho que ele estaria pensando numa escola que estivesse dialogando, por um lado, com o extremo da exclusão, né? Com a pobreza extrema, com a uberização, com a precarização das condições de trabalho, e, ao mesmo tempo, com o movimento da quarta revolução industrial. Sim. Então, ele, de alguma forma, estaria atualizando o cotidiano da escola para ser uma escola totalmente inclusiva, mas mobilizando todo o repertório possível das tecnologias. Uma escola totalmente digital, uma escola que estivesse com a cabeça da educação híbrida, que fosse simultaneamente presencial e à distância, que usasse o protagonismo dos estudantes, desde a primeira infância até os adultos, para poder gerar campos autorais, criativos, trabalhar com a tecnologia como forma de produção de sentido e produção de conhecimento, sabendo como ele já fazia, né? O professor não como um transmissor de conhecimento instalado, e ele cada vez mais podendo usar desse mundo digital para ser um mentor, para ser um tutor, para ser um provocador de ideias, um questionador, e fazendo o que as estudantes e os estudantes produzissem ideias, conhecimento em ato. Então, acho que o contemporâneo da tecnologia, acho que atualizaria Paulo Freire na sua reflexão e na sua prática de uma forma muito contundente. Muito legal. E é engraçado, Ricardo, porque eu, principalmente nos últimos meses, mergulhando na história dele, em vários momentos eu me pego refletindo sobre
a importância da tecnologia e entendendo cada vez mais que a tecnologia é mera ferramenta para ajudar a gente a transformar a escola, né? Muita gente achou que por botar computador em sala de aula tudo ia mudar, que por botar tablet em sala de aula tudo ia mudar, por botar laboratório tudo ia mudar. E a tecnologia não muda nada, quem muda são as pessoas, né? Usando ou não essas tecnologias. Então eu arrisco de dizer que talvez Paulo Freire seja uma das ferramentas mais inovadoras da história da educação. Eu estou viajando demais, não? Acho que não, acho que... Porque Paulo Freire, como personagem, como entidade, a gente não pode esquecer que é um dos maiores intelectuais do mundo, né? Na verdade, Paulo Freire levou o Brasil para o mundo. E parte dele, como você estava trazendo aqui, eu acho que seria a atualização de que os repertórios que estão disponíveis estão todos a serviço de uma educação inclusiva e transformadora. E a tecnologia é simplesmente mais uma dimensão dessas, né? Uma dimensão que não concorre com o professor, como várias pessoas às vezes dizem, ao contrário, está totalmente parceira a serviço do trabalho do professor e produz formas não hierárquicas, formas de interação, formas em que os pares se reconhecem, em que você pode, inclusive, reverter posições, não só pelas metodologias ativas, mas também pelas práticas cotidianas de reflexão, que vão completamente ao encontro dessa visão do Paulo Freire como miscuído, totalmente navegando no dia a dia da sala de aula, para poder revolucionar o processo, para poder fazer com que todo mundo fique criativo, né? Que os professores fiquem melhores professores, que os estudantes tenham sentido, né? Que tenham visão, que tenham apego e, ao mesmo tempo, desprendimento. Então, toda a agenda freiriana, eu acho que ela é uma agenda movida por essa entidade que você está trazendo, né? A entidade Paulo Freire encarnada no dia a dia para ser transformadora. É muito legal, Ricardo, porque conversando com Dona Anita Freire, eu penso num cabo que chorou, foi na conversa com Dona Anita, e ela contando, emocionada, quanto o Paulo Freire era apaixonado pela tecnologia, pelas inovações, e que ele ficava encantado quando chegava um fax, uma mensagem por fax, ele dizia, olha isso, Anita, vê que coisa maravilhosa, fulaninho mandou uma mensagem lá de Nova York para cá e automaticamente chegou para mim. Eu fico imaginando como é que ele estaria num papo como esse, de repente conversando com pessoas de vários países ao mesmo tempo. Ia ser uma viagem na cabeça dele. Viagem total. Eu acho que o Paulo Freire seria um dos maiores defensores do letramento digital. Sim, sim. Da ideia de pensar com algoritmos, de poder atualizar, trabalhar com inteligência artificial a serviço desse cotidiano. Ele seguramente faria isso. Não sabia dessa história do fax, mas é uma atualização disso. É a capacidade das crianças, desde a primeira infância, estarem com letramento em português, mas letramento em outras línguas, em outras linguagens, e certamente toda a linguagem do mundo contemporâneo, cibernético, etc., estaria associada àquilo que seria o anseio dele, né? A vontade de fazer com que as pessoas ficassem mais vivas. Minhas perspectivas desse ponto de vista é que me parece que o Paulo Freire estava sempre vivaz, à busca dessa energia vital. E agoniado, né? E agoniado, e parecia que o tempo todo está questionando, querendo mobilizar todo mundo. E seguramente uma visão contemporânea, né, atualizada de tecnologia, está botando a tecnologia a serviço disso, né? É óbvio que tem visões mais maniqueístas, né? E práticas, inclusive, né? As formas como se usam os algoritmos, né? Às vezes a prática totalmente permissiva que gera fake news. Eu acho que o Paulo Freire seria uma linha de resistência em frente à desconstrução do uso das fake news, frente a posicionamento de uma leitura mais clara, mais nítida, a busca da verdade dos fatos, portanto, tendo sempre uma leitura assim, quem é que faz os algoritmos? Qual é o perfil? Há discriminação étnica e racial na construção dos algoritmos? Há viés de gênero? Acho que o Paulo Freire estaria atualizando todo esse debate ético em torno dos algoritmos e trazendo isso para o mundo da educação. Muito legal, velho. E agora, vou propor um desafio para você aqui. Quero que você se desprenda da realidade, que você se desprenda completamente das limitações políticas, financeiras, não importa, e pense na escola do futuro, a escola perfeita. Seria a escola dos seus sonhos. Como é que seria essa escola? Daqui a 50, 20, 30? Eu espero que eu esteja vivo para vê-la, mas como é que
é para você a escola do futuro? Você certamente vai estar vivo. Eu espero também estar. Eu sou um pouquinho mais velho que você. Eu acho que a primeira coisa é ser uma escola de todos e com todos. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. É muito fácil de falar, mas é muito difícil. Então, acho que essa é a grande mudança dessa escola do futuro próximo, eu espero. Que seja literalmente sem nenhum recorte discriminatório, que reconheça as diferenças étnicas, que reconheça as diferenças de gênero, as diferenças de orientação sexual, as diferenças de origem, mas mais do que reconhecer, Edgar, é que valorize essas diferenças como um campo de produção de conhecimento e geração de empatia para a nossa transformação. Essa escola contemporânea tem que ser uma escola não colonial. Essa escola contemporânea tem que ser uma escola que é, como eu disse, de todos e para todos e com todos, mas que nessa produção de todos tenha a referência da excelência, que todos se transformem, que a gente se mova de forma articulada e conjunta. A marca da Unesco é a educação de qualidade para todos. A grande dificuldade é que todas as palavras são super difíceis. O que é educação, o que é qualidade, quem são todos? Todos lá têm que estar, todos têm que estar a serviço dessa qualidade e a qualidade tem que ser de todos para todos. Essa que me parece a principal dimensão do desafio da escola contemporânea. É uma escola que reconhece a desigualdade, não joga para baixo do tapete, reconhece, no caso brasileiro, o nosso racismo estrutural, não joga para debaixo do tapete, mas depois de reconhecer, atua sobre isso. Transforma essa desigualdade e diz que não é possível, a gente não pode seguir essa herança histórica de tamanha abissal desigualdade que a gente tem. A gente tem negação, né? Boa parte da dificuldade que se enfrentou é de uma construção de política pública real de educação que foi feita durante um período recente da história, de ruptura recente. A parte boa da história foi muito difícil de ser travada, talvez por causa de uma negação histórica do nosso racismo, das nossas dificuldades, daquele sonho do cordial. Essa negação talvez tenha sido uma grande ferramenta para atrapalhar esse processo de evolução na história recente. Acho que sem dúvida, sem dúvida. O Brasil precisa olhar de face, de forma altiva, para o seu racismo estrutural. Quando a gente olha para o padrão de desigualdade gigantesco que nós geramos ao longo da nossa história, no núcleo duro disso está o nosso racismo. Então a gente precisa abrir essa coraça, enfrentar ela, e aí a gente não pode esquecer que o instrumento fundamental para a mudança duradoura, longeva, realmente estrutural dessa desigualdade, desse racismo, passa pela educação. Sim. Não há a menor dúvida, né? Pela educação universal focada nos mais vulneráveis. Né? E a gente precisa fazer isso, porque se a gente não fizer esse movimento, a gente não abre o campo dos direitos como um todo. E a gente não pode esquecer que o mundo e o Brasil estão com seus direitos ameaçados. Então a gente precisa muito de uma agenda dessa educação inclusiva com alta qualidade para fazer essas mudanças, mas a gente não faz essas mudanças sem olhar para a nossa história. É importante lembrar que pós-constituinte a gente melhorou, só que melhorou a passos muito lentos e numa sociedade do mundo em que a agenda do conhecimento está avançando de forma acelerada. Então, a China e Coreia do Sul, que há 50 anos estavam no patamar talvez pior do que o nosso, e ver hoje, né, é surreal. Aceleraram e nos atropelaram. Mas não precisa olhar só lá, olha Portugal nos últimos 15 anos. Sim, é importante olhar para Portugal para perceber que não necessariamente tem que ser para daqui a 50 anos. Né? De jeito nenhum. Não vai demorar muito, deixa para depois. Eu acho, Edgar, que nos falta uma coisa, que eu acho que Freire estaria totalmente alinhado com isso. Falta a sociedade brasileira dizer que educação é prioridade. Sim. Essa fala é fácil de ser feita, as pessoas quase cotidianamente, a educação é prioridade, etc. Mas é aquele nhenhenhen que não transforma numa ação real. A gente precisa da sociedade como um todo, das suas elites econômicas, culturais, a classe média, os mais pobres, os mais vulneráveis, todos alinhados na direção de que educação tem que ser prioridade. Se a gente fizer esse alinhamento,
Acho que a gente está falando de uma década e meia, 2 décadas no máximo, para mudar essa história, para a gente reposicionar essa história. E aproveitar, a gente está largando de trás e numa velocidade baixa. Se a colocar nos trilhos, a conjuntura brasileira tirou dos trilhos, a gente está vivendo um momento específico de desconstrução das políticas públicas, mas retornando aos trilhos, a gente vai precisar acelerar isso, mas numa certa coesão nacional que a gente não viveu até hoje. Nunca fez essa coesão em torno do valor da educação. A educação como um bem público que alavanca a sociedade como um todo. E eu acho que isso era totalmente do Paulo Freire e tem uma atualidade incontornável. A gente precisa acertar a nossa dívida histórica, atualizar ela hoje, reconhecê-la, evidentemente, dizer o seguinte, está na hora de fazer a mudança. Passo 1, reconhecer o tamanho da nossa desigualdade e nosso racismo estrutural. Passo 2, fazer um grande esforço de concertação nacional para a prioridade da educação. Passo 3, colocar isso em rota numa velocidade acelerada. Legal. Eu vou falar, eu sou um curioso da educação, tá? Eu não entendo nada, agora eu sou metido pra caramba. E ver se a minha visão é muito doida. Eu acho que talvez, do ponto de vista burocrático, a educação, as secretarias, ministério e tal, foram criados para encapsular a escola como um espaço físico que você forma pessoas para se enquadrar em padrões pré-determinados, para manter essa roda girando, de você botar gente para ocupar espaços de trabalho, para gerar renda e manter essa roda econômica girando e tal. Simplesmente para isso, e também para deixar os pais trabalharem, as mães trabalharem. Então, joga essa meninada aí em algum canto para fazer, seja lá o que for, para deixar a galera produzir. Essa talvez seja a lógica burocrática do sistema de educação, quando, na minha visão doida, a educação devia ser, do ponto de vista burocrático, um elemento transversal a todas as cadeias e a todo o sistema de gestão pública. Então, como é que é a educação em desenvolvimento econômico, como é que é a educação na cultura, a educação nas pautas da mulher, a educação na pauta agro, de pesca, enfim. A educação tem que estar em todos os ministérios, tem que estar em todas as secretarias, nem que fosse com uma pessoa em cada secretaria dessa responsável por trazer a educação para dentro. É uma viagem muito, muito doida essa minha, não? Se há doideira nela, é pela beleza da viagem. Eu acho que a gente, ao contrário, a educação é a porta que abre os direitos como um todo. Portanto, a educação tem que estar atravessando todas as agendas do país. Não há forma de a gente projetar uma agenda de democracia e uma agenda de desenvolvimento se a gente não alavancar isso a partir da educação. De uma educação de altíssima qualidade, sobretudo na sociedade do conhecimento. Volto a imagens que a fronteira do conhecimento está andando numa velocidade muito alta. E não é só na pesquisa de ponta, é na educação básica. Sim. A gente está vivendo várias sociedades fazendo letramento digital com as crianças desde os 4 anos de idade, mas não é para virar programadores, é para ter esta linguagem dos 4 até os 17, 18, ao longo de todo o seu percurso da formação básica, como elemento constitutivo do seu cotidiano. Então, a questão-chave na tua doideira, na tua bela doideira, é que a gente, para fazer mudanças realmente transformadoras e sólidas, precisamos, 1, dar prioridade para a educação, e 2, fazer isso que você está sugerindo, atravessar a educação em todos os campos da política pública. Porque educação, primeiro, é variável fundamental para o nosso principal valor, que é a democracia. Depois, é a variável chave para viabilizar escolhas possíveis de estratégias de desenvolvimento que sejam efetivamente produtoras de dinâmica, de inclusão e de uma sociedade mais soberana. E aí, em linha com Paulo Freire, eu acho que a tua pergunta maior é a possibilidade da gente criar uma utopia na educação que organiza o dia a dia das atividades, que não subestima a necessidade de a gente ter estruturas nas escolas espalhadas nesse país continental, mas organiza as atividades a partir de uma visão esperançosa e crítica. A gente tem que fazer uma esperança crítica dessa utopia. Para isso, a gente precisa de sujeitos de direito, de estudantes muito sólidos, reflexivos, com capacidade de aprendizagem cognitiva e não cognitiva intensa, gostando de estudar. Isso é muito importante, né, Edgar? É que estudar é o mal barato.
E a escola brasileira está um pouco esvaziada disso. Né? Vale a pena estudar. A gente tinha que ter uma coisa assim, simplesmente se a gente desse vocalização num ambiente muito legal para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, está dizendo, pô, eu quero estudar, me dá uma escola legal. E a gente precisa atualizar isso. É engraçado porque, conversando, meu filho mais velho, João, ele voltou para a aula presencial e constante agora, não, minto, isso foi no ano passado ainda, quando voltou a ter encontros semanais presenciais. E aí eu fui buscá-lo na escola, e aí, João, como é que foi? Ele disse, foi muito legal, foi muito massa, não sei o quê. Eu, tá vendo, rapaz, tu vivia reclamando da escola, dizendo que a escola era ruim. Eu disse, papai, eu não sabia que podia ser muito pior. Eu vejo nessa história maravilhosa, João. Eu vejo nessa história de João uma oportunidade linda para ressignificar a escola. Eu digo que eu acredito que seja irreversível esse modelo híbrido, em que você aproveita o momento que as crianças e jovens estão em casa para consumirem conteúdos, vão consumir conteúdos, não aulas ao vivo, que é ridículo, mas conteúdos relevantes. E no momento presencial na escola, esse momento tem que ser aproveitado ao máximo. Não faz sentido você botar as crianças sentadas em cadeiras para ficar assistindo aulas expositivas. Tem que estar lá para brincar, para experimentar, para criar coisas, fazer projetos e tal. Então, eu digo que na minha escola do futuro, é mais fazeção e menos bunda na cadeira. Eu estou viajando demais, não? Não, essa fazeção ela é fundamental para essa escola do futuro, Edgar. Porque a questão-chave é... Primeiro, eu concordo contigo. O ensino híbrido pode vir para ficar. A gente tem que tomar cuidado para não cair naquela mesmice, vamos voltar a ser o que era, tal, um falso saudosismo. Tal. Mas esse ensino híbrido pode ser um ensino que ele seja capaz de acelerar as nossas estratégias de redução da desigualdade. Perfeito. E, para isso, é fundamental equilibrar esse processo. Aonde é que se estuda? Onde é que estão os conteúdos? Estão disponíveis. Qual é o momento de interação? É o momento de mudança das relações entre pares, a professora ou professor dando apoio para o campo reflexivo, a ideia de que essas crianças, desde crianças, o João, ou os mais novos ou os mais velhos que o João, são autores daquele momento, mas são autores aprendendo matemática, logicamente aprendendo matemática, aprendendo química, física, biologia, língua portuguesa, inglês, história, aprendendo, mas ao mesmo tempo se apropriando de um jeito que, ao se fazerem autorais porque são reflexivos, produzem sentido naquilo. Vão estudar trigonometria vendo sentido, porque vão estudar a partir de casos concretos, a partir de projetos, a partir de problemas. Então, quando você está chamando a escola da fazeção, é uma escola, por exemplo, que parte da resolução de problemas como princípio para estudar, e não decorar alguma coisa. Parte da ideia de que, na troca, existem colegas que sabem mais de uma coisa e outros sabem de outra, e eu sei de uma terceira, e nessa troca todo mundo cresce nesse processo. Parte da ideia que eu posso trazer perguntas para a professora ou para o professor, e não só responder perguntas. Né? É óbvio que isso vai precisar uma atualização do corpo docente. Né? Cada vez menos transmissor de conhecimento e cada vez mais interagindo com os estudantes. Há algo mais freiriano do que isso? Do que romper com a ideia da escola bancária, que é simplesmente aquele transmissor sisudo do conhecimento mestre, iluminado. Mestre, mas aquele mestre velho, porque mestre é uma coisa muito legal, né? O mestre que tem saberes é muito legal. E cada vez mais ao encontro disso, de saberes instalados. É uma escola que vai entender que um jovem de periferia tem no seu cotidiano um conjunto de saberes que não são mobilizados tradicionalmente pela escola, e que, se forem mobilizados, vão produzir mais sentido e mais interesse para estudar. Que um adulto analfabeto precisa ter uma estratégia de educação de jovens e adultos, não simplesmente para educá-lo no sentido tradicional e antigo, mas simplesmente sobretudo, para valorizar os saberes, as práticas, as experiências, as vivências desse adulto e fazer com que isso ele se torne letrado também, mas a partir daquilo que ele tem como experiência de vida. A dívida da sociedade com ele, que é atualizada, mas não enquadrando ele, ao contrário, valorizando a sua vida e permitindo o seu letramento. Né? Muito legal. Em 2 momentos você traz a diversidade como elemento fundamental para a escola. Né? Eu costumo dizer que, para inovar, é fundamental juntar gente diferente. Se você pega um time com 3 arquitetos, pega outro time com uma bióloga, uma engenheira eletrônica e um arquiteto,
certamente o segundo time vai gerar um projeto muito mais rico do que o primeiro, pelo simples fato de juntar pessoas com olhares diferentes, com experiências e visões diferentes sobre aquele problema que você quer resolver, né, não? E a escola pode ser o grande celeiro de inovação das cidades e do mundo a partir da percepção de que as crianças e jovens são capazes de resolver os problemas locais, são capazes de entender o mundo que está ao seu redor e interagir com ele, e não ficar blocadozinho naquele conteúdo, porque algum dia talvez ele consiga chegar ao ponto de entrar na universidade e ser alguém na vida, como se não fosse alguém desde que nasceu. É muito doido isso. É muito doido, estou totalmente de acordo contigo. A inovação não só é local, né? Tem uma potência local enorme, portanto pode sair da escola, como ela é alimentada pela diferença e pela diversidade, né? A gente gerou, na nossa história, uma equação muito perversa, quer dizer que o desigual é a mesma coisa que o diverso. Isso gerou uma imobilização na sociedade brasileira que passou a ver um único desafio possível de ser enfrentado como o desafio da pobreza, e recusou o enfrentamento do desafio da desigualdade. A gente precisa quebrar essa educação. Tem que dizer, o desigual não é o diverso é potente, o diverso é criativo, o diverso é inovador. E é ao contrário do que se pensa tradicionalmente, é a partir da diversidade que você enfrenta a desigualdade. Então, a gente precisa muito da diversidade, porque ela é criativa, gera inovação, porque ela é rica, porque ela gera vida, porque ela é iluminada. A diversidade traz todas as capacidades de mudança. Que maravilha que o outro é diferente de mim. E que nessa interação, cada um de nós se transforma. Que nós dois, Edgar, somos diferentes, mas somos diferentes de cada par que a gente tiver, e a gente pode fazer isso. Muito importante. Isso é mais fundamental numa sociedade marcada pela desigualdade e pelo racismo, porque negou o outro. E a gente precisa, ao contrário, não só reconhecer o outro, como ver o valor do outro e, na interação com o outro, saber que cada um se transforma. É na diversidade que a gente vai ficar mais potente. E que coisa fantástica, volta ao Paulo Freire, a sociedade tão diversa como o Brasil, algumas, mas são poucas. A gente tem uma diversidade. A diversidade do Brasil é uma potência a serviço do contemporâneo. A gente tem um ativo criativo para gerar essa inovação que você estava trazendo, espalhado pela sociedade como um todo. Basta olhar agora, nossa experiência na pandemia, a potência da sociedade civil nas periferias, nas áreas mais vulneráveis, como a agenda de solidariedade efetiva se organizou no campo das periferias do Brasil como um todo e deu capacidade de resposta à situação de insegurança alimentar que estava associada ao descomando, aos desvios, à incompetência dos governos, governo federal sobretudo, e a sociedade civil nessa força criativa instalada na sociedade civil, instalada na periferia, instalada nas favelas, instalada nas populações ribeirinhas, criou caminhos com oxigênio. Eu acho que, sei lá, eu diria que a diversidade nos produz esse oxigênio que nos faz respirar e faz ser mais criativos. Que massa, muito legal. Ricardo, estamos caminhando para os finalmente, como a gente diz. Já para os finalmente? Não, por mim, a gente ficava umas 3 horas aqui conversando, senão a atriz pode puxar minha orelha aqui. É o seguinte, eu queria que você me respondesse a seguinte pergunta, bem facinha. Quem é Paulo Freire? Quem é Paulo Freire? Primeiro, Paulo Freire é um pensador, um intelectual de enorme relevância no mundo e absolutamente atual, certo? E é um intelectual de educação que produziu, digamos, experiências e conhecimentos no campo da educação que são permeados com os compromissos mais relevantes da sociedade contemporânea, com o compromisso com a diversidade, com a ética, com a democracia, com a inclusão, com uma atenção radical aos mais vulneráveis e com a perspectiva, acho que Paulo Freire era isso, com a perspectiva de dizer
que existe uma utopia possível, uma utopia da esperança crítica que pode nos transformar individual e coletivamente para sermos uma sociedade muito mais rica, mais diversa, mais criativa, mais dinâmica, porque mais justa, mais democrática, mais inclusiva e com sentido de transformação para que cada um de nós, cada uma de nós, seja portador de futuro. Eu voltou para lascar agora. Acho que isso era Paulo Freire. Isso é Paulo Freire. Isso será Paulo Freire. Será Paulo Freire, velho. Muito bom. Estou feliz demais, Ricardo. Feliz demais com esse papo da gente. Como tu falei, por mim, ficar mais umas 2 horas aqui conversando. Eu também ficava aqui conversando contigo algumas horas.